Aula 22 do nosso curso de Desenvolvimento para a Web. Meu nome é Walter e estou acompanhando vocês nesse curso completamente gratuito aqui pelo canal Chutando Balde, com o apoio da agência Mentaltech. Hoje veremos como posicionar alguns conceitos iniciais para que possamos posicionar elementos na nossa tela, no nosso projeto de site. Isso fará grande diferença nos layouts, porque teremos controle de onde colocaremos textos, imagens e assim por diante. Existem muitas maneiras de posicionar elementos na tela. Veremos muitas delas e todas elas precisam destes conceitos iniciais que veremos hoje. A coisa está ficando boa, muitos recursos legais, mas sempre fica a dica, assim que vocês acabaram uma aula, estudem um pouco mais, apliquem isso em outros projetos, em outros sites, façam projetos paralelos, tentem copiar sites, tentem fazer diversos layouts paralelos para que vocês possam praticar estes conceitos que são também abordados aqui na prática, para que vocês fixem mais os conteúdos. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil ficará, e o que parece ser difícil acaba sendo fácil e fica muito mais automático, digamos assim. Vocês não precisarão consultar materiais e nada do tipo, porque vocês já praticaram muito. Por exemplo, a aula de animação, que é uma aula um pouco mais complexa, um pouco com muito mais recursos, vocês podem aplicar e fazer animações em cores, em posições, em outros elementos de tela e assim por diante. Coisas que não foram abordadas, tentem testar para ver se funciona ou não com outros projetos. Fica essa dica, espero que ajude vocês, mas vamos aí às novidades de hoje da aula 22. Eu vou utilizar hoje o arquivo index, só para variar um pouco, a gente tem utilizado aí o arquivo galeria.html do nosso projeto. Vou usar aqui o arquivo index, já está aqui o código dele aberto e também a página HTML ali, o arquivo HTML no meu navegador. Aí vocês podem ver que é um arquivo muito simples, tem o H1, os links, o H2 de subtítulo, uma imagem aqui e alguns parágrafos aqui, também tem o link voltar ao topo, e esses parágrafos eles estão logo abaixo, sem nenhum posicionamento e nada do tipo. O que veremos hoje? Duas tags, vejam bem que são tags HTML, então novidade aí que não é só HTML, também envolve tags, marcadores HTML, que delimitam espaço no nosso projeto. Existem dois limitadores de espaço, um limitador em linha e um limitador em bloco. Como assim em linha e em bloco? Vamos lá. Vamos ao nosso texto aqui no HTML. Pegaremos esse primeiro parágrafo aqui, logo abaixo da tag img, que está aqui, ó, fotografia em grego e tudo mais, tem um P aberto aqui e aqui o fechamento dele. Essa palavra fotografia faz parte de todo esse parágrafo aqui. Correto? Correto. Digamos que eu queira formatar somente uma palavra. Fazer ali uma formatação diferenciada para a palavra fotografia. Tá? O que eu posso fazer? Se eu formatar aqui o parágrafo, vai dar problema, porque ele vai formatar todo esse bloco de texto. Mas eu posso criar um outro parágrafo só para fotografia aqui. O parágrafo, vocês sabem que ele quebra a linha. Então vai ficar aqui uma quebra de linha depois de 2 pontos de fotografia. Isso é um problema. Isso porque o parágrafo ele é uma tag de bloco. Ele cria um bloco só para ele, um bloco de texto ali formatado todo através do parágrafo. Mas digamos que eu queira formatar só a linha, que é a palavra fotografia. Como eu faço? Para isso existe um limitador, que é uma tag, eu posso aplicar aonde eu quiser ela, que é a tag span. Vou abrir ela aqui, ó, span. SPAN, span. Ela sozinha não faz nada, então eu vou colocar a abertura e o fechamento da tag span aqui e a fotografia dentro desta tag span aqui, ó, na abertura dela, fotografia, fechamento da span. Ela sozinha não faz nada, então se eu salvar aqui e atualizar a minha página, nada aconteceu. Para que serve a span? Justamente para receber uma classe ou uma ID e para que eu possa formatar ela lá no meu CSS.
Então ela consegue colocar formatações em linha, formatando letras, palavras, frases, conjunto de frases, sem quebrar a linha como faz o parágrafo. Isso é muito legal. Então nessa span eu posso colocar uma id igual a, entre aspas, destaque. Vou criar aqui uma id destaque. Tá? Pode ser uma classe também. Tá? Se eu botasse uma classe aqui, eu sei que eu poderia repetir isso em outra span. Depois eu posso mudar isso, inclusive. Tá? Vou botar então uma classe aqui, porque eu vou repetir só para a gente pode ver. Mas pode ser uma id ou uma classe. Tá? O que vai mudar isso é no CSS. Eu coloquei a palavra ali, o nome de destaque, mas também poderia ser outro nome. Tá? Isso porque eu vou criar um destaque mesmo na palavra fotografia. Agora sim, que eu criei a span com a classe destaque, lá em cima no CSS, como é uma classe, eu coloco ponto destaque. Se fosse um id, eu colocaria jogo da velha destaque, né? O hashtag destaque. Id é hashtag, classe é ponto lá no CSS para poder colocar ali as propriedades e valores neles. Font weight para dar um peso maior e o bold. E aqui um font size um pouco maior, talvez. Né? Vou aumentar um pouco o tamanho dessa letra já para dar o destaque. Não vou alterar a cor, nada, mas também poderia. Font size vou colocar em 24 pixels. Vamos ver como fica. 24 px. Salvei. Atualizei e olha só. Somente o que estava dentro do span recebeu isto aqui sem quebrar a linha. Digamos que eu queira que uma outra palavra fique assim. Então receba esse destaque aqui. Vamos ver a parte do texto aqui que eu posso colocar isso. Pode ser, por exemplo, aqui um pouco abaixo em história, esta frase aqui. Ó. A fotografia não é a obra final de um único criador. Então o que eu vou fazer? Acho aqui onde está isto, né? Aqui, ó, a fotografia não é a obra final de um início. Vou criar uma span para limitar este espaço em linha. Span class igual a destaque. Lembrando que se fosse uma ideia eu teria que criar um outro nome, porque ele não poderia repetir. Né? Essa é a vantagem de criar classes. Eu posso replicar em outra parte do meu site. Aí, fechei ali onde eu quiser limitar esta formatação em linha na frase ou na palavra. Então aqui eu peguei uma frase com a maior palavra, fechei então a span mais longe aqui. Né? Vamos ver se vai. Olha lá, a fotografia não é a obra final de um único criador, é exatamente a formatação da fotografia aqui. Então isso, posso fazer destaques, e se eu mudo aqui o CSS aqui, essa classe ponto destaque, muda automaticamente onde foi aplicado a span, essa classe aqui. Então span, limitador em linha. E agora um outro limitador, que é o limitador em bloco, pessoal. Esse é muito interessante e é muito utilizado. Ele é muito semelhante ao span. Qual a diferença? Ele limita e cria caixas, cria containers. Olha que interessante, pessoal. Então eu posso pegar esse parágrafo inteiro aqui, vou pegar o parágrafo inteiro aqui, essa foto aqui, né? Onde está aqui o P, ó. Pegar tudo isso aqui, inclusive o span, ó. Digamos que eu queira colocar isso aqui numa caixa, para poder, inclusive, diminuir o tamanho. Eu quero colocar isso aqui do lado da fotografia, depois aqui, né? É como se eu estivesse colocando isso dentro de uma caixa, coloco a fotografia numa caixa, coloco esse parágrafo numa outra caixinha, coloco uma caixinha lado a lado, vai ficar um objeto, um elemento do lado de outro elemento. Eu posso, então, organizar o layout como eu quiser. Isso é muito legal, pessoal, e é muito necessário para fazer estruturação de página, estruturas de página, né? A arquitetura do nosso website. Para isso eu vou utilizar uma outra tag, tá? E vou colocar aqui o parágrafo dentro dela, vou até dar um enter aqui para a gente poder ver melhor, que é a tag div, D-I-V, div de divisão. Eu posso criar uma tag div aqui, abrir ela aqui, então, né, e fechar ela
nesse fechamento do parágrafo aqui. Assim como a span, a tag div sozinha não faz nada, mas ela é um limitador de espaço. Aqui eu criei, é uma caixinha. Assim como eu coloquei uma caixinha em linha, eu criei uma caixinha em bloco que engloba tudo isso aqui. Se eu quiser formatar ela, eu posso colocar então uma classe ou um ID. Para as divs, geralmente são utilizados IDs. E para span, geralmente é utilizado classe, tá, pessoal? Então, aqui eu vou colocar uma ID. Depois vocês vão entender o porquê, inclusive, do ID e da classe lá, né? Mas nessa ID eu vou colocar aqui o nome de fotografia. Poderia ser qualquer coisa, qualquer nome também, né? Vou colocar aqui ID fotografia e aqui, para formatar ela no CSS, a gente já sabe que tem que ter uma hashtag e o nome do ID, fotografia. Beleza. O que eu vou mudar nela? Vou colocar, a princípio, só para a gente poder ver ela, a caixa, uma cor de fundo. Então, um background color. Depois eu tiro, inclusive. Yellow. Pronto, amarelo. Vamos atualizar. Está aqui a minha div, englobando todo o parágrafo. Só ela ficou amarela, porque está aqui ela, né, recebendo esse background color aqui. Está aqui o fechamento dela, exatamente aqui. O que mais que eu posso fazer, e assim, aí começa a ficar interessante, é limitar o tamanho da div. Eu posso colocar um tamanho fixo. Vamos testar e vocês vão entender por quê. Tá? Logo abaixo da div, tem os parágrafos, né, que eu não tem div nenhum. Estão eles formatados aqui em cima. Está aqui eles formatados ali, né? Texto, cor e tudo mais. Vocês conhecem, já foi abordado, inclusive nas imagens, duas propriedades e valores bem interessantes, que é o width e o height. O width e o height, eles configuram largura e altura por elemento. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho de uma imagem, vocês já viram que funciona colocando o width em um valor fixo, por exemplo, ou em porcentagem, e eu vou conseguir controlar o tamanho da imagem, a largura da imagem, e o height controla a altura. Se eu tentar fazer isso com parágrafo, será que funciona? A gente viu que na imagem funciona. Tá? Eu, inclusive, usei isso aqui, né? Vamos procurar aqui a tag imagem. Se não tem aqui, a gente pode abrir aqui e testar. Aqui não tem, aqui está aqui, ó. Olha lá, ó. Essa imagem eu estou controlando o tamanho dela, ela não tem esse tamanho pequeno aqui. Eu estou controlando ela com esse width 300 pixels aqui. Se eu colocar 400 no width, aumentou um pouco o tamanho da imagem. Estou controlando a largura dela, que é o comprimento dela. Assim como eu posso com o height controlar a altura, que está sendo colocada de forma proporcional se eu não declarar ele aqui. Se eu declarar, eu posso esticar, inclusive, a imagem, distorcer a imagem, assim por diante. O que acontece se eu fizer isso com um parágrafo? Eu posso controlar, será? Vamos ver se eu consigo diminuir o tamanho dos parágrafos. Vou colocar um widget aqui. 2 pontos. 300 pixels. Para que todos os parágrafos fiquem com tamanho aqui, largura máxima de 300 pixels. Olha lá, ó. Funcionou, pessoal. Olha só. Que interessante, ó. Funcionou ali. Os 300 pixels limitaram o tamanho dos parágrafos. Só que todos os parágrafos tiveram os 300 pixels, um embaixo do outro. Posso colocar 400 também para ficar ali do mesmo largura da imagem, assim por diante. 400. Ó. Pô, quase ali do mesmo tamanho, né? Tem uma bordinha ali. A borda aqui dá a impressão de que eles não estão aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. Tá? Então a borda tem ali da imagem. Acaba compensando e fica um pouco menor ali, né? O tamanho ali. Mas tem a mesma largura da imagem sem a borda. Agora, se eu quiser que esta parte aqui tenha uma largura maior ou menor, eu tenho que criar IDs. E por isso servem as divisões. Então, essa divisão aqui, ID fotografia,
Olha só ela aqui, ó. Ela não recebeu, ó, aqui está a ID, ó. Ela não está com 400 pixels, ela está maior, ó. O parágrafo está com 400 pixels dentro da ID, mas a ID não. Se eu colocar agora aqui, ó, nela, ó, ela não tem widget. Se eu colocar um widget de 400, agora sim, ó, a minha divisão está exatamente do mesmo tamanho do parágrafo, da largura do parágrafo. Então eu consigo ver que a parte amarela, que era a divisão, diminuiu. Tá? Mas eu não consigo aqui, né? Vocês viram que está um embaixo do outro aqui. Posso criar outras divisões. Né? Ela não ficou do lado da imagem como eu queria. Tá? Então, com as divisões eu consigo nomear aqui, colocar um parágrafo ou blocos de parágrafo, cada um com um nome diferente. Inclusive as imagens eu consigo colocar IDs nela e divisões dentro dela, colocá-las dentro de divisões para colocar nomes diferentes nela. Mas elas sempre ficam uma embaixo da outra. E se eu quiser posicionar para que fiquem uma do lado da outra e assim por diante. Né? Inclusive aqui eu tenho exemplos de estruturas diferentes. Geralmente é feito um rascunho no site e podem ser utilizados referências de outros sites que existem, fazer pesquisas de referências, e esses rascunhos de estruturas são chamados RAFs. Aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui é colocado um logo, uma galeria de imagens, eu vou definir onde vão ficar os links, se é embaixo, na horizontal, na vertical e assim por diante, onde vão ficar os elementos, vai ter um banner, não vai ter um banner, como vai ser o rodapé e assim por diante. E percebam que nos RAFs, inclusive, eu posso colocar os nomes das IDs já. ID logo, ID menu, ID rodapé, ou em inglês footer, né? E assim por diante. Então existem muitos rascunhos para que eu possa fazer um layout assim, por exemplo, em que eu tenho um bloco aqui, do lado desse bloco da imagem eu tenho um outro bloco aqui, em azul, e nessa linha de baixo eu tenho 5 blocos, um do lado do outro, e assim por diante. Então os textos aqui, tem mapa, tem todos os recursos, tá? E como eu faço para que esses blocos fiquem lado a lado e assim por diante? Mas antes de ver isso, o importante é fixar essa questão de span e div. Span para formatar geralmente textos, para isso eu vou colocar classes dentro da span e formatar lá no CSS, e divs para formatar blocos de imagens e textos também, né? Englobar mais coisas ali dentro. Tá? Estrutura mesmo, div é usado para criar estrutura, não formatação de texto como a span. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho uma estrutura em que eu tenho em laranja uma divisão que engloba todas as outras, a gente chama de divisão pie ali, né, ou divisão container, e inclusive ela é utilizada se eu quiser centralizar, por exemplo, centralizando ela, eu centralizo todo o site, porque todos os elementos estão dentro dela, né, divisão pie. E aqui, como vocês chamariam isso? Né? Eu já dei a dica, né, para chamar ali a laranja de container, ou pie, né, ou sei lá, outro nome lá, né, divisão principal e assim por diante. E aqui eu coloquei uma sugestão de nomes. Divisão topo, né, ID topo, ou cabeçalho, ou header. Aqui eu tenho o banner da esquerda, o banner da direita e conteúdo. Tá? E embaixo o rodapé ou footer, por exemplo, em inglês. Então aqui são sugestões de nomes de IDs que eu vou colocar dentro das divs. Mas como eu faço para posicionar? Bom, isso é assunto para uma outra aula. Né? Vimos hoje só a introdução da div e dos limitadores de espaço, que são dois. Na próxima aula, na aula 23, já veremos algumas possibilidades de posicionamento e para isso vamos utilizar essas divs com as IDs como vimos hoje. Para a aula não ficar muito extensa, veremos isso na aula 23. Aguardo vocês lá. Se vocês estão curtindo o material do curso e o material da aula, está ajudando vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, divulgar, comentar. Isso é muito importante para que possamos continuar a crescer
e oferecer cursos gratuitos para todos vocês. Grande abraço e até a próxima aula.